Existe um cabo de guerra espiritual no coração de muitas pessoas, e talvez no seu, quando se fala de Maria. De um lado da corda, puxa uma devoção que, com as melhores intenções, às vezes parece colocar Maria num pedestal tão alto que faz sombra no próprio Cristo. Do outro lado, puxa um silêncio, quase um medo de sequer mencionar seu nome, um receio de cometer um erro teológico. E no meio, ficamos nós, confusos. E se eu te dissesse que a Bíblia não nos entrega uma corda, mas sim um mapa? Um caminho seguro, um caminho que honra a serva, mas exalta unicamente o Salvador? E mais, e se a força que Maria demonstrou diante do impossível for a mesma força que Deus quer ativar na sua vida hoje, para suas batalhas? Fique comigo, porque vamos fazer uma análise definitiva, desvendando não apenas o que a Bíblia diz sobre Maria, mas como a fé dela pode ser o catalisador para sua própria vitória. Paz do Senhor, família Palavra Pura. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nossa jornada nos leva a uma investigação profunda, com a Escritura como nossa única lente. Nossos textos de base são Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 38, e João, capítulo 2, do 1 ao 11. Nossa missão é clara: redescobrir a honra que a própria Escritura direciona, uma honra que sempre, sem exceção, como um rio que corre para o mar, aponta para Cristo. Para entender Maria, primeiro precisamos entender o médico. O autor do evangelho que estamos abrindo, Lucas, não era um dos 12 apóstolos originais. Ele era um forasteiro, um gentio, um médico de profissão e um historiador meticuloso por vocação. Ele escreve para um homem chamado Teófilo, provavelmente um oficial romano de alta patente, e seu objetivo é apresentar um relato ordenado. Lucas está dizendo: isto não é mitologia. Não é um conjunto de lendas. Eu investiguei tudo cuidadosamente desde o começo, entrevistei as testemunhas oculares, e estou te entregando os fatos. O propósito de Lucas é provar que a história de Jesus é a intervenção soberana, real e histórica de Deus no caos humano. Ele quer mostrar que a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança, não está em rituais vazios ou status social, mas em ouvir e obedecer a palavra viva de Deus. É nesse cenário de precisão quase cirúrgica que Maria de Nazaré entra em cena. E onde ela aparece? Em Nazaré. Lucas faz questão de mencionar. E para um leitor do primeiro século, isso diz tudo. Nazaré era um lugar insignificante. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, diriam mais tarde. Era um vilarejo desprezado numa região já desprezada da Galileia. Deus não escolhe o palácio em Jerusalém. Ele escolhe a obscuridade. E lá, uma jovem, uma partenos, uma virgem, talvez uma adolescente de seus 14 ou 15 anos, noiva de um carpinteiro chamado José, é visitada. A visita não é de um parente ou de um mensageiro humano. É Gabriel, o mesmo anjo que esteve na presença de Deus e falou com o profeta Daniel séculos antes. Você consegue imaginar o choque? O terror paralisante? No Antigo Testamento, a presença de um anjo frequentemente fazia homens fortes caírem com o rosto em terra. A santidade é avassaladora. E é por isso que a primeira declaração do anjo é tão importante. Ele não diz: parabéns, Maria, por sua pureza e bondade. Ele diz: alegra-te, agraciada. Essa palavra no grego, kesharitmen, é a chave de tudo. É um particípio passivo perfeito. O que isso significa? Significa que a ação foi completamente feita a ela, no passado, com resultados contínuos. Ela não é a fonte da graça, ela é a receptora radical da graça de Deus. Ele não a escolheu por ela ser digna. Ele a tornou digna pela sua escolha. É o favor imerecido de Deus que a qualificou, e não o contrário. Só depois de declarar o status dela pela graça, o anjo a conforta: não temas, Maria. Por quê? Pois achaste graça diante de Deus. A graça de Deus é o antídoto para todo medo. O medo do futuro, o medo do julgamento social, o medo do impossível. E a promessa era o impossível encarnado: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Em poucas frases, Gabriel conecta a promessa a Davi, a identidade divina do filho e a eternidade do seu reino. A pergunta de Maria, então, é fascinante. Compare-a com a de Zacarias, o sacerdote, que duvidou e perguntou: como saberei que isso é verdade? Zacarias pediu um sinal, duvidando da mensagem. Maria não duvida da mensagem. Ela pergunta sobre o método. A pergunta dela é de fé buscando entendimento. Como será isto, visto que não conheço homem algum? É uma pergunta de logística, não de ceticismo. A resposta do anjo revela a assinatura do poder de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A mesma linguagem usada para a glória de Deus enchendo o tabernáculo no deserto. Este não seria um ato humano. Seria uma criação divina. E chegamos ao momento que reverbera pela eternidade. A resposta de Maria. A resposta que deveria estar gravada em nossos corações. Ela não negocia. Ela não pede garantias. Ela não consulta um comitê. Ela declara: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A palavra grega para serva aqui é dou. Não significa apenas uma empregada. Significa uma escrava, alguém que entregou completamente seus direitos, seus planos, sua reputação, seu futuro, nas mãos de seu mestre. Numa cultura obcecada com autorrealização e controle, essa declaração é um ato revolucionário de fé. É confiança ativa.
É a decisão consciente de colocar a palavra de Deus acima de tudo. E o que acontece quando uma vida se rende assim? Ela explode em adoração. Em Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 a 55, temos o Magnificat. Este não é um cântico improvisado. É uma sinfonia teológica tecida com fios do Antigo Testamento. Maria estava tão saturada com as Escrituras que, quando seu coração transbordou, o que saiu foi a própria palavra de Deus. Ela começa exaltando a Deus por sua situação pessoal. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Note, ela mesma precisa de um Salvador. Ela não se vê como corredentora, mas como uma pecadora redimida. Mas rapidamente, seu louvor se torna universal. Ela louva o caráter de Deus. Seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração. Ele é poderoso. E então, ela canta sobre a ação de Deus na história, a grande reversão do reino. Ela canta no tempo passado, como se já tivesse acontecido, tamanha a sua fé na promessa. Derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Isso é um eco direto do cântico de Ana em 1 Samuel, capítulo 2. É teologia de guerra espiritual. É a declaração de que o reino de Deus opera numa lógica inversa do mundo. Maria entende que a história que ela está vivendo não é sobre ela. É sobre Deus cumprindo suas promessas a Abraão, a Davi, a Israel. Ela é uma testemunha privilegiada da fidelidade do herói. E Lucas, o médico detalhista, reforça essa postura. Em Lucas capítulo 2, versículo 19, após os pastores visitarem Jesus, e novamente no capítulo 2, versículo 51, após encontrarem Jesus no templo, ele diz: Maria guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Meditar biblicamente não é esvaziar a mente. É encher a mente com as ações e palavras de Deus, conectando os pontos e buscando entender seu plano. Essa é a postura de uma discípula exemplar. Agora, vamos trocar de lente e pegar a câmera de João. O Evangelho de João não se preocupa tanto com a cronologia, mas em revelar a identidade divina de Cristo através de 7 sinais milagrosos. E onde Maria aparece? Emoldurando o ministério de Jesus, no primeiro sinal, em Caná, e no sinal final, na cruz. Vamos para as bodas em Caná, em João, capítulo 2. Uma festa de casamento no Oriente Médio era um evento de dias, e a honra da família estava em jogo na sua hospitalidade. Acabar o vinho não era um mero inconveniente, era uma humilhação pública catastrófica. Maria, atenta e compassiva, percebe o desastre iminente e vai até Jesus. Eles não têm mais vinho. É uma declaração de fato, mas também um apelo implícito. A resposta de Jesus, à primeira vista, parece chocante para nós. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos com calma. A palavra mulher, gunai, não era desrespeitosa como soa hoje. Era um tratamento formal, que ele também usaria na cruz. Mas a frase que tenho eu contigo estabelece uma nova dinâmica. Ele está gentilmente dizendo que sua missão agora não é mais ditada por laços familiares, mas pela agenda soberana do Pai. A hora dele ainda não chegou. O que uma pessoa comum faria depois dessa resposta? Provavelmente se sentiria rejeitada, talvez insistiria. Mas o que Maria faz? Ela demonstra uma fé extraordinária. Ela não discute. Ela não duvida. Ela se vira para os servos, os únicos que podem executar a tarefa, e entrega a frase que deveria ser o lema de todo o cristianismo. Fazei tudo quanto ele vos disser. Isso é fé cega e confiante. Ela não sabia o que ele ia fazer, mas sabia quem ele era. Ela não tenta resolver o problema, ela aponta para o solucionador. Ela sai de cena para que ele possa entrar no centro do palco. E o que Jesus faz? Ele transforma a água em vinho da mais alta qualidade, manifestando a sua glória e levando seus discípulos a crerem nele. O foco, como sempre, é nele. E a última vez que a vemos de forma proeminente é na cena mais brutal e gloriosa da história. João 19, versículos 25 a 27. Ao pé da cruz. Enquanto a maioria dos discípulos homens fugiu com medo, as mulheres, incluindo Maria, permaneceram. A espada profetizada por Simeão em Lucas 2 estava agora transpassando sua alma. Em meio a uma agonia indescritível, responsável por carregar o pecado do mundo, Jesus olha para baixo. Ele vê sua mãe e o discípulo amado, João. E ele cria uma nova família. Mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo, eis aí a tua mãe. Isso é muito mais do que apenas um arranjo de cuidado doméstico. Naquele momento, Jesus está declarando que os laços formados pelo seu sangue redentor são mais profundos que os laços de sangue biológicos. Ele está formando a igreja. Ele está nos mostrando que a nova família de Deus é composta por aqueles que se reúnem em torno de sua obra na cruz. Maria não recebe um status especial. Ela é recebida na nova comunidade da fé como mãe e como discípula, sob os cuidados de outro discípulo. De Caná à cruz, a função de Maria no Evangelho de João é clara: ser uma testemunha fiel que confia nele e aponta para ele. E assim, nossa tese central emerge da própria narrativa bíblica, forte e inabalável. Honrar Maria biblicamente não é atribuir a ela títulos de mediadora ou corredentora que a Escritura nunca lhe deu. É imitar sua fé radicalmente obediente, sua postura de serva, sua saturação com a palavra, e sua capacidade de sempre, sempre, apontar para longe de si mesma e na direção de Jesus, o seu Salvador e Senhor. Como a própria Bíblia cimenta essa verdade? Pelo princípio de ouro da interpretação, a Escritura interpreta a Escritura. Os autores bíblicos estavam em constante diálogo uns com os outros, sob inspiração do mesmo Espírito.
A história de Maria, como dissemos, não começa em Lucas. Começa no jardim, na escuridão após a queda. Gênesis 3, versículo 15. Deus amaldiçoa a serpente e faz a primeira promessa do evangelho, o proto-evangelium. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por séculos, Israel esperou por este descendente. Maria, ao ser escolhida para a concepção virginal, torna-se a mulher através da qual esta promessa antiga e misteriosa finalmente entra na história de forma concreta. Ela não é a heroína que esmaga a serpente, mas o vaso escolhido para trazer aquele que o faria. Já vimos como o cântico de Maria ecoou de Ana em 1 Samuel, capítulo 2. Se você colocar os dois textos lado a lado, as semelhanças são impressionantes. Ana canta, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Maria canta, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. É a mesma teologia, o mesmo coração, mostrando que a obra de Deus em Jesus é consistente com seu caráter revelado ao longo da história de Israel. Profetas como Miqueias, no capítulo 5, versículos 2 a 4, adicionam camadas de especificidade, prevendo que o pastor-rei viria da pequena Belém, reforçando a ideia de que Deus estava orquestrando cada detalhe deste grande plano redentor em que Maria era uma participante crucial. Mas talvez a prova mais clara venha da boca do próprio Jesus. Como ele mesmo calibra nossa visão sobre sua mãe. Lucas, o historiador honesto, não foge dessa questão. Em Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28, uma mulher anônima na multidão, completamente cativada pelo poder do ensino de Jesus, expressa seu louvor da forma mais elevada que sua cultura conhecia. Ela grita, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste. Ela estava, essencialmente, dizendo, sua mãe é a mulher mais abençoada do mundo. E a resposta de Jesus? Ele não a repreende. Ele a corrige, e ao fazer isso, ele democratiza a bênção. Ele responde, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Isso é uma bomba teológica. Jesus não está desonrando sua mãe. Ele está redefinindo a verdadeira honra. Ele está nos dizendo que a conexão biológica com ele, embora única para Maria, não é a fonte suprema da bênção. A fonte suprema, acessível a você, a mim, a qualquer pessoa, é uma relação de obediência com a palavra de Deus. Ele abre a porta da bem-aventurança para todos nós. Esta verdade é vivida por Maria na igreja primitiva. Em Atos, capítulo 1, versículo 14, após Jesus subir aos céus, onde encontramos Maria? Presidindo o primeiro concílio da igreja? Recebendo petições? Não. A Bíblia diz que ela estava perseverando unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e com os irmãos de Jesus. Ela é parte da comunidade. Ela está no mesmo nível dos outros, orando, esperando pelo mesmo Espírito Santo que todos os outros. Ela é uma discípula entre discípulos. As epístolas, as cartas doutrinárias do Novo Testamento, solidificam isso. Paulo, em Gálatas 4, versículo 4, diz, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A ênfase na soberania de Deus, plenitude dos tempos, na divindade do Filho, enviado por Deus, e em sua humanidade, nascido de mulher, que o qualificou para nos redimir. Maria é o meio, não o fim. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo nos dá uma das declarações mais cristalinas da fé cristã, um guarda-reio teológico que nos protege de qualquer desvio, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só, não um e meio, não uma hierarquia de mediadores. O acesso a Deus é direto, através de Cristo e somente de Cristo. Até a visão complexa de Apocalipse, capítulo 12, da mulher vestida de sol e perseguida pelo dragão, aponta para essa mesma centralidade de Cristo e seu povo. Embora Maria como mãe do Messias seja um eco poderoso nessa imagem, a grande maioria dos estudiosos vê a mulher primariamente como um símbolo de Israel, o povo da antiga aliança que deu à luz o Messias, ou da igreja, o povo da nova aliança que continua a ser perseguido pelo inimigo. A história não é sobre a exaltação da mulher, mas sobre o conflito cósmico entre a descendência dela, Cristo e a igreja, e a serpente, e a vitória final garantida por Deus. Então, o que fazemos com tudo isso? Como essa teologia robusta aterrissa em nossas vidas, em nossos lares, em nossas conversas no Brasil, um país de cultura tão rica e religiosamente diversa? A aplicação é profunda e libertadora. Primeiro, vamos praticar a verdadeira honra bíblica. O que isso significa? Significa que olhamos para a vida de Maria e louvamos a Deus. Obrigado, Deus, por essa jovem corajosa. Obrigado por seu exemplo de fé e submissão. E então, a imitamos. A honra suprema é a imitação. E isso nos protege dos dois extremos perigosos. De um lado, o desdém protestante que, por medo de errar, acaba ignorando uma das mais belas histórias de fé da Bíblia. Do outro lado, a deificação católica que, por amor, acaba transferindo a ela títulos e funções que a Escritura reserva ciumentamente a Jesus. O caminho bíblico é o da imitação respeitosa e da adoração exclusiva a Deus. Segundo, e isso pode mudar sua vida, abrace sua identidade antes de sua obrigação. A liberdade de Maria para dizer sim brotou da declaração do anjo de que ela era agraciada. A identidade veio primeiro. Em Cristo, a mesma coisa é verdade para você. Pela fé, você já é aceito em Cristo, perdoado, adotado como filho, selado pelo Espírito. Seu valor não está no que você faz para Deus. Seu valor está no que Cristo já fez por você. E essa verdade te liberta. Você não obedece para tentar ganhar o amor de Deus. Você obedece porque você já tem o amor de Deus.
E isso transforma o sim a Deus, no meio de um trabalho caótico, de uma família difícil ou de uma decisão assustadora, não em um fardo, mas em uma resposta de amor e gratidão. Quer treinar seu coração para viver nessa frequência? 3 práticas diárias, inspiradas em Maria. 1. Comece seu dia com a oração dela. Antes de despejar sua lista de ansiedades e desejos, comece com rendição. Diga sinceramente: Senhor, aqui está meu dia, meus planos, minhas forças. Eis aqui o teu servo. Faça-se em mim conforme a tua palavra. 2. Faça como ela em Lucas 2. Crie um diário do coração. Tenha um lugar simples, um caderno, uma nota no celular, e anote as evidências da fidelidade de Deus. Uma oração respondida, um versículo que te fortaleceu, uma porta que se abriu. Como Maria, guarde e medite. Com o tempo, você construirá um arsenal de lembranças da bondade de Deus que se tornará sua força em tempos de dúvida. E 3. Aplique a sabedoria de Caná à sua vida. Antes de clamar por um novo milagre, uma nova direção, um novo sinal, faça uma pausa e pergunte honestamente: eu estou fazendo tudo o que ele já me disse para fazer na sua palavra? Muitas vezes, o próximo grande mover de Deus em nossas vidas está do outro lado da nossa obediência a um comando simples que temos negligenciado. No nosso contexto brasileiro, isso transforma debates potencialmente divisivos em oportunidades para o Evangelho. Quando conversar com um amigo ou familiar querido sobre Maria, não comece com "você está errado". Comece com "vamos ver o que a Bíblia, que ambos amamos, diz". Comece pelo terreno comum. Maria é agraciada? Sim. Um modelo de fé? Absolutamente. Uma serva fiel? Com certeza. Depois de construir essa ponte, faça a pergunta central que une todos os cristãos: como podemos, juntos, imitar melhor a fé dela em apontar toda a nossa esperança e adoração para Jesus? O Evangelho, no final, é o que amarra perfeitamente essa história. Cristo, o Filho Eterno, o descendente prometido, veio através do sim de uma jovem serva para nos salvar. Na cruz, ele criou uma nova família baseada na fé nele. E ele derramou seu espírito para que nós também, como Maria, pudéssemos ter a força para dizer sim à sua vontade. A verdade central é esta: família. Maria é honrada na Bíblia como modelo supremo de fé obediente que aponta para Cristo, e a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade duradoura, pertence a todos que, como ela, ouvem e guardam a palavra de Deus. E a pérola do dia, o desafio acionável para você, é este: escolha hoje uma ordem clara de Jesus que você tem adiado. Perdoar aquela pessoa. Fazer aquela ligação de reconciliação. Começar a ser generoso. Servir em sua igreja local sem buscar aplausos. A maior honra que você pode prestar a Maria, o maior testemunho que você pode dar, é viver o lema que ela nos deu como herança: fazei tudo o que ele vos disser. Qual dessas 3 atitudes de Maria que aprofundamos hoje, o sim corajoso que abraça o desconhecido, a meditação silenciosa que guarda as obras de Deus no coração, ou a obediência prática que aponta toda a glória para Cristo, você mais precisa aplicar na sua vida esta semana? Deixe aqui nos comentários. Sua vulnerabilidade pode ser a força que outra pessoa precisa ler hoje. E se você busca uma fé que não tem medo de perguntas difíceis, uma fé que mergulha fundo na palavra para te equipar para a vida real, este é o seu lugar. Inscreva-se no Palavra Pura e ative as notificações. Enquanto você pensa na sua resposta e escreve seu comentário, o YouTube já está te sugerindo nosso próximo estudo. Clica nele, e a gente se encontra lá para continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Ele te abençoe.